Bom dia, amigos. Dia 7 de junho de 2020. Eu me chamo Isaías Costa. Esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E hoje, nós vamos falar sobre o tema ilusões da mente. Todos os nossos problemas, eles são como que ilusões da nossa mente. Tem muita coisa para a gente esmiuçar, gente, a partir dessa temática, que eu acho super interessante, muito profunda, e eu vou trazer hoje aqui algumas historinhas, algumas coisas assim para incrementar, que vão ser bem interessantes para a nossa reflexão. Antes de dar início, como eu sempre tenho feito, agradecer a galera que está assistindo depois, que fica salvo aqui no IGTV do Instagram. O pessoal que está acompanhando também pelo canal do YouTube, que é o canal Isaías Costa. Basta colocar lá na busca que você encontra facilmente, o meu canal. Assim, eu tenho sempre colocado lá um pouquinho mais tarde, depois que fica salvo, eu lá perto do meio-dia, mais ou menos, eu tenho colocado lá todos os dias essas lives. Algumas pessoas já estão dando até feedback, de acompanhar lá pelo YouTube, Eu fico feliz com isso. Convido vocês a se inscreverem lá no canal para que a gente ajude essa mensagem chegar para mais pessoas, Eu tenho sempre pedido isso para poder ajudar, fazer o canal crescer, através de eu ficar tocando nesse assunto que as pessoas vão tomando conhecimento, da existência desse canal lá no YouTube. E aí assim a gente faz com que chegue para mais gente nessa mensagem, ok? E assim, também o pessoal que está acompanhando pelo podcast, o Para Além do Agora no Spotify ou no SoundCloud, Eu também tenho colocado sempre essas lives lá nessas duas plataformas, tanto no Spotify quanto no SoundCloud, que é o meu canal Para Além do Agora, ok, gente? Então, vamos lá. Hoje o que a gente vai falar aqui tem umas relações semelhantes, algumas coisas do que a gente viu na live de ontem. É uma continuação, do que a gente viu na live de ontem, Só recapitulando que ontem a gente falou sobre as questões de situações de vida, De que a gente tem as nossas situações de vida que pensam que são a nossa vida, Mas isso já é uma ilusão. Quando a gente pensa que as nossas situações de vida são a nossa vida, a gente se ilude muito, Porque a nossa vida é muito mais além, ela vai muito mais além, Então, hoje é tipo uma continuação da reflexão que foi levantada na nossa live de ontem, ok? E aí sempre começa com um questionamento, E aí o questionamento diz assim: é como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Sinto-me leve, mas os problemas ainda estão lá me esperando. Não estão? Ainda não foram resolvidos. Será que não os estou evitando apenas temporariamente? Porque esse questionamento é levantado porque ele fala na sessão anterior que quando você se concentra no agora, quando você bota a sua energia no momento presente, você na realidade não tem problemas. Você vai perceber que os problemas não existem. Só que a nossa mente ela é tão barulhenta que a gente fica pensando, pô, como assim? Como é que meus problemas não existem? Eu tô aqui doente, eu tô aqui com um monte de contas para pagar, tô com meu nome sujo no SPC, como é que isso não é um problema? Mas a grande questão é que está atrelado a essa questão de futuro ou de passado. É isso que ele insiste em falar, o Eckhart Tolle, e as pessoas têm muita dificuldade de compreenderem isso. E aqui é uma continuação de toda essa reflexão. Aí ele diz assim, o Eckhart Tolle: se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Só nessa primeira frase ele já está dizendo um monte de coisa, gente, que a gente fica criando problemas. Quando a gente começa a vislumbrar, uma possibilidade de estar bem, de estar pleno, feliz, a gente acha que tem alguma coisa errada. Não posso estar feliz. E aí você cria problemas. Aí ele fala, basta um pouquinho de tempo, pronto, você já criou um problema. E ele fala o quanto que isso é armadilha. A gente que se coloca nessas armadilhas o tempo todo.
E aí ele fala: não se trata basicamente de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Essa frase diz tudo, gente. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Quando você está completamente presente, totalmente no agora, os seus problemas eles se dissolvem. Você consegue ter plenitude. Você consegue até se sentir feliz. Aquela alegria, aquela felicidade genuína pode brotar daí. Ele termina essa parte falando assim: ó, focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas nesse exato momento. Isso aqui é tão legal, gente. Eu queria trazer para exemplificar e mostrar o quanto que isso aqui é bonito e poderoso. É uma cena de um filme que eu já comentei aqui algumas vezes, que é, a meu ver, o filme que mais se aproxima da proposta desse livro, do Poder do Agora. Até o título é parecido. O título do filme é Poder Além da Vida, né, no qual tem um atleta, né, ele faz aquelas coisas de atletismo, né, e ele precisa treinar muito, né, ele é aquele cara muito dedicado aos treinos e tudo mais. Só que ele sofre um acidente no filme, aí ele tem muito mais dificuldade no processo de se adaptar a essa nova realidade ele tem tipo um acidente que perde a perna dele e tudo mais. E aí o filme fala muito sobre essa superação dele. E aí quando ele tem o mentor dele, né, que é chamado de Sócrates, até esse nome é colocado até de forma proposital, né, porque o Sócrates foi um dos maiores sábios que a humanidade já teve. E aí, assim, numa das cenas desse filme, ele tá lá de noite, né? E aí o Sócrates tem um jeito assim, muito sério, muito assim, introspectivo, né? E aí ele fala pra ele o seguinte, pro Dan, né? Que é o personagem principal. Dan, amanhã eu quero que você vá pra uma caminhada comigo, né? Eu quero te convidar pra fazer uma caminhada comigo. Aí ele já fica logo todo feliz. Oh, legal, vamos sim. Aí ele diz assim uma coisa só mesmo para instigar o lado egóico dele, né? Ele diz, vai ser uma caminhada bem longa, mas eu sinto que você está preparado para ela. Você já está preparado para fazer essa caminhada comigo. E aí ele fica mais feliz ainda, ele fica eufórico. Oh, essa caminhada vai ser demais, vai ser especial. E aí ele vai, acho que ele não consegue nem dormir de tanta ansiedade que ele fica, né? Para essa caminhada que vai vir uma revelação, né? E aí no dia seguinte eles vão para essa caminhada bem longa, eles vão subir em uma montanha, né? Bem altão na montanha, eles passam 3 horas caminhando, né? E ao longo da caminhada ele fica parecendo uma criança, assim, todo feliz, palpitante de emoção, né? E aí eles praticamente não tem conversa nenhuma, né? Eles vão só subindo, apreciando a paisagem que é super bonita, cheia de árvores, de plantas, de animais, e aí o ar puro, tudo isso. E aí quando eles já estão chegando lá no topo, e aí ele diz, chegamos, o Sócrates. E aí ele olha para um lado, olha para o outro. Sim, e aí? Cadê essa coisa tão especial que você disse que ia me mostrar? Aí ele fala, olhe para baixo. Aí ele olha para baixo, ele vê uma flor e ele vê uma pedra. Aí ele fala, é essa flor? A coisa especial? Aí ele fala, não, é a pedra. Aí ele fica logo com raiva. Oh, como assim? Você me disse que ia me mostrar uma coisa especial, você vai me mostrar uma pedra? Aí ele fala assim, oh, que pena que eu estraguei o seu dia. Aí ele começa a argumentar, pô, como assim? Você disse que ia me mostrar uma coisa especial e você vem aqui e me faz caminhar por 3 horas para mostrar uma pedra? E aí ele começa a levantar questionamentos, né? Oh, mas vamos lá, espera aí, você durante 3 horas caminhou todo feliz, parecia uma criança, né? E aí de repente você ficou
dessa forma, poxa, eu lamento ter estragado seu dia. E aí ele começa a descer, né? Vai embora. E aí ele fica refletindo, poxa, será que essa é a mensagem que ele está querendo me passar? Aí ele respira fundo. E aí ele começa a pensar, aí ele saca nessa hora. Então, quando ele já está descendo a montanha, a felicidade, ela não está no destino. A felicidade está na jornada, no caminho. Essa passagem do filme, gente, ela é brilhante, porque ela se encaixa perfeitamente no que a gente está vendo agora. O caminho, né, a trajetória dessa caminhada toda que eles fizeram, ele estava vivendo plenamente o agora. Durante aquelas 3 horas, ele estava completamente conectado ao momento presente. E estando conectado com o momento presente, ele teve esse vislumbre, né, da vivência do agora e do poder do agora. Era isso a grande revelação, entende? Que não tem nada de especial, assim. Na realidade, gente, eu queria até pontuar isso. Quando a gente fala de uma coisa especial, a gente está se enganando, a gente está começando a colocar o nosso ego junto. Porque se a gente for olhar a beleza da vida, a beleza do simples, o que há de mais especial está nas coisas mais simples do dia a dia. Quando você pensa numa coisa assim do outro mundo, cuidado. Na realidade, são armadilhas. A gente precisa aprender a encontrar o belo, a encontrar o especial nas coisas mais simples, no caminho, no nosso dia a dia. Quando a gente faz isso, gente, é lindo, assim, a coisa do sofrimento, né, desse peso do sofrimento, vai embora. A gente volta a ser como crianças. Essa analogia que o Sócrates no filme faz de você parece uma criança não é à toa. Porque as crianças, pequenininhas principalmente, aquelas até 5, 6 anos, elas vivem completamente o agora, o momento presente. Elas vivem intensamente. E a gente, à medida que vai crescendo, o cabeção começa a falar mais forte, a gente vai perdendo essa naturalidade, essa espontaneidade que é própria de todas as crianças. Todos nós já fomos assim um dia e a gente foi esquecendo isso. A gente foi criando uma casca grossa que nos foi afastando, né, dessa beleza de viver o agora, o momento presente. Então essa reflexão, gente, é muito legal. Eu vou colocar lá na descrição do YouTube esse recorte dessa cena do filme, gente. Depois assistam, vocês vão gostar demais. Inclusive foi um dos textos lá do comecinho do blog, 2012 ainda. Eu escrevi um texto me inspirando nessa cena desse filme, que ela é uma cena que fala muito sobre a felicidade estar no caminho e não no destino. Quando você pensa que a felicidade é só quando você chegar, você perde muito. Assim, você pode até aproveitar uma coisa ou outra, mas você não aproveita na totalidade, porque você está com a sua mente focada lá na frente, no futuro, nos resultados, sendo que o mais importante é o caminho, é a trajetória. Outra coisa que eu queria comentar, gente, que está dentro disso aí, pouco antes de iniciar essa live eu fiquei pensando, nossa, isso faz todo sentido eu comentar sobre isso. Esse livrinho aqui do Poder do Agora, né? Eu sei que quando mostra assim na câmera ele fica com as letras ao contrário. Esse livro é dividido em 10 capítulos, né? E aí um dos capítulos dele é muito chamativo, sabe? O título dele é muito chamativo. Fala sobre relacionamentos amorosos. Relacionamentos amorosos, acho que é o capítulo 8, se eu não me engano, desse livro. Até conferir aqui. O capítulo... Isso, capítulo 8, ele fala de relacionamentos iluminados. E aí você pensa, poxa, esse tema deve ser demais. E aí, só que ele é lá na frente. E aí se você for muito ansioso, você fica naquela coisa, poxa, eu quero ir logo para esse capítulo. Na realidade, eu tenho a impressão, gente, que muita gente pega esse livro para ler e já começa desse capítulo, já vai logo pro capítulo 8. Só que se você for para ele sem ter visto toda a parte anterior, você vai perder muito. Porque tem toda uma construção de pensamento, de vivência do agora, né? De como adentrar o agora para facilitar para que você, quando estiver se relacionando com outras pessoas, isso seja uma forma iluminada de se relacionar, entende?
E tudo se encaixa perfeitamente, porque você fica nessa ansiedade, querendo as coisas para ontem, e aí você acaba perdendo muito. Então eu acho que até foi estratégica a forma dele escrever esse livro, colocando essa temática já quase no final do livro, porque você vai construindo toda uma estrutura para você poder, né, compreender melhor isso. Aí quis também trazer essa reflexão porque é muito bacana. Numa outra live eu falei sobre isso, gente, que quando chegar nessa parte do livro, né, que fala sobre relacionamentos amorosos e tal, com certeza vai ter mais pessoas acompanhando do que agora, né, porque a maioria das pessoas tem problemas de relacionamentos, né, e aí isso chama muito. Porém, você só vai conseguir compreender bem isso se você passar por toda essa parte anterior. Por isso que é a vivência do agora, a vivência do dia a dia, né, do caminho. É aí que você encontra a felicidade, no caminho e não no destino. É muito interessante a gente refletir sobre isso. Então, depois vocês dêem uma assistida nesse vídeo. Ele tem 4 minutinhos, é muito rápido. Eu vou colocar lá na descrição do YouTube, ok? E aí, continuando, ele diz: não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Por que precisamos de problemas? A mente, inconscientemente, adora problemas porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento. E também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então, vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro. Em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Uma das coisas mais interessantes que ele fala nessa parte é sobre a questão de problema, né? Eu comentei sobre isso já, que a palavra problema, gente, ela é uma palavra que por si só já traz um peso, né? Quando você fala problema, é uma palavra que já tem uma negatividade contida nela, sabe? E aí a grande questão é quando você começa a perceber que os problemas, de modo geral, são criações nossas. São a gente que cria com a nossa cabeça, o nosso cabeção, falando o tempo todo. A grande questão, gente, é quando a gente consegue equilibrar, né, o pensamento com os nossos sentimentos, né, com as nossas sensações, conseguir equilibrar tudo isso para poder a gente ser um observador, né, a gente ter o olhar de observador e não um olhar reativo. A maioria das pessoas, gente, tem um jeito muito reativo, né, elas são extremamente reativas, elas vão no impulso e por conta disso elas sofrem pra caramba. Elas batem cabeça mesmo, né? E aí se arrependem depois. Fica mais difícil, né? Se ajustar, sabe? Depois disso tudo. É bem por aí o caminho, né? Então, a gente precisa compreender, né, que essa coisa do problema, aí você está lidando mentalmente com a situação. A grande questão é a gente conseguir equilibrar, né? Não ser só o mental, mas a gente também colocar o nosso lado de sentimento, né? De sensações. E sempre lembrando que eu já falei aqui outras vezes, né? De que o nosso lado de sentimento, o nosso lado intuitivo, ele fala mais alto, né? É o que a razão não alcança. Né? Essa frase eu já tenho falado tantas vezes que eu acredito que quem está acompanhando esse estudo há mais tempo já deve ter fixado essa frase na cabeça, né? O que a razão não alcança. A razão não alcança o nosso sentimento, a nossa intuição. Quando a gente permite que a nossa intuição ela fale mais alto, a gente está no caminho certo. A gente está no caminho para a vivência do agora, do momento presente, com plenitude. E aí ele continua. Quando criamos um problema, criamos sofrimento.
Toda criação de problemas é criação de sofrimento. Por isso, é preciso tomar uma decisão simples, não importa o que aconteça. Não vou criar mais sofrimento, nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessas a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Essa frase é preciosa, gente. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Esse, gente, é o início de um processo de tornar-se iluminado, porque você vai se tornando uma pessoa cada vez mais leve. A leveza, ela surge daí. E uma coisa que eu queria muito pontuar nessa parte, gente, que faz todo sentido, e vocês vão perceber isso, é quando você fala sobre leveza. A leveza do ser. Tem até um livro que tem esse título, né? Eu li só uns trechos dele, de um autor incrível, né? Que é a Leila Ferreira, A Arte de Ser Leve. Ela tem um livro que fala sobre isso, Leila Ferreira. É super fácil de conseguir esse livro, ele tem em todas as grandes livrarias. Quando você se trabalha a questão do autoconhecimento, você vai ganhando o que a gente chama de leveza, a leveza do ser. Quando você é leve, você se torna uma pessoa agradável por natureza. Por onde você for, a sua presença ela é notada. Ela é notada e as pessoas, inclusive, vão sentir sua falta. Eu acho isso brilhante, gente, quando você vai se trabalhando isso, para que você seja uma pessoa que faz falta. Né? Quando você se torna uma pessoa que faz falta nos lugares, mostra o quanto você é uma pessoa que agrega. E isso só é possível quando você não permite mais que os sofrimentos lhe dominem. Porque quando as pessoas têm esse sofrimento, né, elas se conectam com o sofrimento, elas ficam pesadas. É daí que surge, gente, esses termos que as pessoas usam o tempo todo. Poxa, fulano é uma pessoa tão pesada, a outra pessoa é uma pessoa tão leve. É daí que vem esses termos que a gente usa popularmente. As pessoas elas nem pensam na questão psicológica, na questão autoconhecimento que tem por trás. E aí elas reproduzem sem nem perceber a profundidade do que elas estão falando, entende? Então a gente pode, à medida que a gente vai se conectando com a vivência do agora, a gente vai transmutando tudo isso e a gente vai pegando os nossos sofrimentos e fazendo com que eles sejam só dores, né? Só sejam dores e não mais sofrimentos. Porque eu já falei isso aqui também, né? A dor sempre vai existir. A gente tem dores pelo caminho, mas quando você tem consciência, você não transforma essas dores em sofrimento. A gente transforma dores em sofrimento quando a gente se atrela a esse tempo psicológico. Esse tempo psicológico que nos agarra às ilusões do futuro e às memórias, as coisas que a gente viveu lá no passado. Esse tempo psicológico é o que drena a nossa energia. Então é muito legal. Eu vou ler outra vez. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Então que a gente possa, a partir de todo esse estudo, né, de todo esse conhecimento, ir se trabalhando. Já pensou que coisa linda, gente? Você não ser mais um peso para os outros, não ser um fardo para os outros. Nessa hora eu me lembro até de Jesus, né? Jesus dizia, né, que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que Jesus era leve? Ele era leve porque ele se conhecia profundamente e ele vivia o agora. Jesus vivia o agora em toda a sua plenitude. As pessoas, elas sentiam... Ele saía, as pessoas já iam atrás dele como uma caravana, né? É uma das coisas que eu acho super legal sobre Jesus, gente, é que ele não ficava nessa coisa de tipo, que as pessoas fazem hoje em dia, né? De querer se autopromover. Gente, eu sou um cara especial. Ele não fazia nada disso. As pessoas simplesmente iam atrás dele. Por conta da aura que ele tinha. Ele tinha uma aura tão bonita, tão expansiva, que as pessoas sentiam isso. Por onde ele ia, a presença leve dele atraía as pessoas. Hoje em dia tem muita gente que faz isso. Elas não se trabalham essa questão de serem leves e elas querem, a fina força, ter seguidores, né, serem importantes, só que elas estão fazendo o caminho inverso. Quando você se trabalha a questão
de ser leve, naturalmente você começa a atrair pessoas. As pessoas elas vêm até você, né? Falando isso, eu me lembro até do Mário Quintana, né? O Mário Quintana falava isso, né? Cuide do seu jardim para que você atraia as borboletas. Né? Essa frase dele é genial, gente. Ela se encaixa perfeitamente aqui. Né? Quando você cuida do seu jardim, você vai atrair as borboletas naturalmente. Não é você correr atrás das borboletas, né? Então, vamos aprender isso, gente. Isso é possível ser aprendido. A gente aprende isso quando começa a se conectar com o agora, com a vivência do hoje, do momento presente. Ele conclui essa sessão dizendo assim: deixará assim de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas. A maioria das pessoas, elas vivem se conectando com os seus problemas e aí fica essa aura pesada. E essa aura pesada interfere no todo. Vem a tristeza, vem a raiva, vem o ódio. Isso aqui, gente, eu até não vou me aprofundar nisso aqui porque eu sei que gera polêmicas, né? A gente está vivendo um período de altas polarizações, né? De você de direita, de esquerda, né? E os ânimos extremamente exaltados. Isso acontece muito por conta disso. As pessoas se conectam com o problema. Elas olham o outro como sendo o problema e você sendo a solução. Essa visão dicotômica, né? Que só vê os dois lados opostos, né? Que é a dualidade da mente, né? A nossa mente ela é dual para tudo. E isso gera problemas. Você fica naquela coisa, eu sou certo, o outro é errado. Eu sou o santo, o outro é demônio. Não é por aí. As polarizações que a gente tem vivido muito fortes no Brasil tem muito a ver com isso. De você achar que você é o certo, o outro está errado. E você se fecha. Você cria as bolhas, né? Hoje em dia as pessoas têm falado muito desse termo bolhas, né? Você se fecha numa bolha com os seus semelhantes e você não está nem aí para os outros. Você hostiliza até os outros. Não é esse o caminho. Se você vivendo assim, não aprendeu ainda o que significa o poder do agora. Se você quer realmente viver nessa coisa do poder do agora, uma coisa fundamental é aprender a dialogar e a se conectar até com o diferente. Ou seja, o ideal seria você nem se conectar com a questão de partidos, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Quando você aprende a viver no agora, você nem se conecta com essa questão de partidos. Você se conecta com o ser humano. Não tem um ser humano da esquerda, da direita. Existe um ser humano. E aí é muito mais bonito, muito mais abrangente você pensar dessa maneira. É a forma que eu vejo, né? Eu posso estar errado, né? Eu já comentei isso várias vezes aqui, né? Não precisa acreditar no que eu falo, né? São meus pontos de vista, eu posso estar errado em muita coisa, mas é assim que eu penso, né? Se conectar com o que você pensa e sente também, maravilha. Aqui ele já vai para a parte seguinte, a sessão que encerra essa parte que a gente vai ver na live de hoje. Ele diz assim: se você alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Isso aqui é muito legal, ó. Quando ele fala nas situações onde você precisa ter muito foco de atenção. Você não consegue ter tempo de criar problemas. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora. E algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, de uma hora para outra, tornaram-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em qualquer dos casos, não é um problema. Isso aqui é tão legal, gente, porque ele está falando sobre situações limite, né? Quando você está nas situações limite, algo que realmente você precisa estar completamente focado, não existe um problema ali. Não dá nem tempo de pensar em problemas, porque os problemas, eles estão atrelados quase sempre ao futuro ou a você estar remoendo coisas do passado. Os problemas, eles moram no tempo.
Isso ficou muito claro assim na escrita do Eckhart Tolle. Os problemas eles estão atrelados, é como se fosse tipo uma tatuagem mesmo assim, pregados nesse tempo psicológico de passado ou de futuro. Então nessas situações que você tem que ter um foco total no agora, no momento presente, então você não existe, não tem problemas ali. É isso que ele está falando. E aí ele continua. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões, porque elas estão no cabeção, né? O que eu estou ameaçando afastar é que eu estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias, porque elas se identificam. Quando ele fala das imagens que elas têm de si próprias, é a identificação. Você se identifica com o seu problema. É aquilo que você fala, né? Eu sou tal coisa. Eu comentei isso na live de ontem, gente. O ideal é que você evite ficar dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. O ideal é que você perceba que você é um ser em movimento, é um ser em transformação o tempo todo. Então você não é tal coisa, você pode no máximo estar alguma coisa, assim. Principalmente quando eu falo de algo negativo, né? Aquilo. Quando você muda essa perspectiva, a sua vida cresce. Você vai se direcionando, você vai direcionando o seu ser para a vivência do aqui e agora. Ele continua. Elas investiram muito tempo no falso sentido de eu interior. É um falso eu. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Ou seja, a total identificação. Quando você se desvencilha dos seus problemas, estando identificado com eles, vem um processo de desmonte. É como se você desmontasse todo o seu ser. Você se identifica tanto com seu sofrimento, com seus problemas, que você não sabe mais nem quem você é. É aquela velha pergunta, quem é você? Quando você está identificado com o sofrimento, é super difícil você responder isso. Você pensa que é o seu sofrimento. E aí o que ele está falando é sobre isso, né? Quem seriam sem eles, né? Quem você seria sem os seus problemas? Esse é um questionamento profundo, gente. E deixo no ar, eu vou deixar no ar esse questionamento. Retire todos os seus sofrimentos, retire tudo aquilo que hoje está lhe fazendo sofrer, está lhe fazendo perder o sono, né? Enfim, né? Lhe deixando estressado e tudo mais. Retire tudo isso. Quando você retira tudo isso, o que sobra? Quem é você sem todas essas parafernálias? Fica essa reflexão, eu vou deixar no ar. É assim que acontece, gente, os processos terapêuticos, sabia? Muitas vezes eu levanto questionamentos. Só pense sobre isso. E aí daí que surgem os insights. Quando a gente deixa a coisa no ar, a pessoa vai pensando, refletindo, refletindo. É daí que surgem grandes insights. Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado com o foco no futuro e com o estar fora de contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá o medo. O que ele está falando é disso, que quando você está conectado com o medo, você fica com ansiedade, você fica tenso, né? Você fica estressado, você fica tudo isso. Quando você sai dessa conexão com o medo, aí você está conectando com o seu ser. Quando você conecta com o seu ser, o nosso eu maior, o nosso ser, não conhece o medo. O medo é uma criação mental. É a nossa mente que cria o medo. Quando a gente se desconecta disso, automaticamente se desconecta do medo. Não existe o medo. Você passa a ser corajoso. A coragem é você viver pelo coração. É o coração que vai ser o seu guia. Percebe? Como faz todo sentido? E aí ele já para complementar, para ir para a parte final, né, dessa sessão, ele diz: caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação
vai ser clara e objetiva, se conseguir perceber o momento presente. Tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficiente não fazer nada. Fique só centrado no agora. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Isso daqui, gente, é o mais bonito, é o mais profundo dentro dessa parte final dessa sessão. Quando você faz uma leitura muito rápida, uma leitura, enfim, no piloto automático, você passa batido por isso aqui. Mas essa palavra intuição, uma forma intuitiva, resposta intuitiva, como ele escreve, é quando você sai da mente e vai para a intuição. Como eu já comentei várias vezes, é o que a razão não alcança. A razão não consegue alcançar esse nível do sentimento da intuição, que é o nosso guia para o caminho de luz, para o caminho que nos dê plenitude, alegria verdadeira. Quando você faz isso, você está se conectando com o verdadeiro agora. E aí ele fala, né, em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Você só vai ficar centrado no agora. Aqui é tão legal, gente, porque eu comentei aqui também até hoje, já falei sobre isso, que quando a gente está nesse tempo psicológico, né, a gente perde energia. A nossa energia ela é drenada. E aí, tipo assim, digamos que você está numa situação que você está diante de uma pessoa que é super reativa. Muitas vezes, o ideal é você ficar quieto, né? Ficar em silêncio. Não entrar nessa mesma energia, porque assim você não gera conflitos, nem confrontos, né? Tá entendendo? Você não vai perder energia, você não vai se conectar com essa energia de reatividade. Isso é uma coisa que está faltando tanto no nosso mundo de hoje. As pessoas, elas se conectam com essa energia de reatividade e quando elas menos esperam, elas já estão nessa mesma energia de raiva, de ódio, querendo, enfim, né, argumentar de todo jeito para derrubar o outro. Isso não gera crescimento, pelo contrário, né, só gera conflitos, cria inimizades, né? Você se torna uma pessoa carregada de raiva, de ódios, né? O que ele fala aqui é simples, né? Quando você se conecta com o agora, você sabe a hora de falar, a hora de ficar calado, né? A hora de se retirar. Você consegue sentir, porque você está na intuição. Você está deixando que a intuição, que é esse nosso sexto sentido, fale mais alto. E ela sempre nos direciona para o caminho certo. Quando você ouve essa voz silenciosa, né, que é a intuição, você é direcionado para o melhor para si e para os outros em consequência. Ok? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessas reflexões, todas muito profundas. Esse livro do Eckhart Tolle, gente, ele tem todas essas minúcias dentro de cada parágrafo, de cada frase, né, que quando você adentra essas mensagens super profundas, você consegue entender o que ele quis nos dizer. Né? O que o Eckhart Tolle está querendo nos dizer é muito nesse sentido. Então, vamos sair, né, para a gente resumir tudo, vamos sair dessas ilusões da mente a partir de a gente ouvir essa voz silenciosa da intuição. A gente ouvindo essa voz silenciosa da intuição, a gente vai estar se direcionando para o caminho melhor para nós e para os outros. A gente vai ganhando leveza, essa leveza de ser. A gente vai se tornando leve. A gente vai se tornando cada vez mais essencial. Então é isso, gente. Um grande abraço e até a live de amanhã.